Meus amados irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Estamos chegando aqui na última lição do trimestre, lição de número 13, onde vamos falar sobre o poder de Deus na missão da igreja. Esse trimestre, estudando sobre eclesiologia, o estudo do corpo de Cristo, o estudo da igreja, e foi uma lição, um trimestre realmente muito abençoado, onde podemos aprender e relembrar muitas coisas acerca da palavra de Deus. E em todo o Brasil, no dia 31 de março, estamos encerrando esse trimestre. E a última lição é o poder de Deus na missão da igreja. Textual está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Verdade prática: o Espírito Santo é a força matriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Então, o professor pode fazer uma introdução de cada uma das lições anteriores, fazendo uma introdução rápida acerca de cada um dos assuntos, para poder abrir a visão de membros que às vezes pode ter faltado nos dias anteriores. Então já trazer uma visão geral acerca do assunto do trimestre, onde vai conseguir, sem sombra de dúvida, contribuir muito com o crescimento espiritual da igreja local. É importante que se faça essa introdução, uma introdução rápida, para que os membros possam relembrar, e também aqueles que não puderam estar presentes e nunca estudaram o assunto, possam ali aprender acerca do que foi abordado durante o trimestre. Outro assunto que pode ser realizado no final desse trimestre é justamente uma ação por parte do professor, enfatizando que é o final do trimestre, para conseguir trazer mais membros para o culto a Deus, na escola bíblica dominical, e conseguir então atingir com os ensinamentos o maior número de pessoas, serem aí alcançadas por um trimestre tão rico como esse que nós tivemos acerca do corpo de Cristo, um estudo sobre eclesiologia. Então, o primeiro tópico dessa lição de número 13 vai falar sobre a doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas. O segundo tópico vai falar sobre o Espírito Santo capacitando as testemunhas. O terceiro tópico vai falar sobre o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Então é uma lição que vai abordar muito essa questão do poder de Deus, desse poder que a igreja recebeu. E nós estudamos nesse trimestre que Paulo escreve dizendo que a igreja recebeu a multissabedoria de Deus, recebeu o ministério da reconciliação, e ela recebeu também poder e autoridade para exercer o papel de agente dentro do reino de Deus. Então, é o Espírito Santo de Deus que dá essa capacidade para a igreja. É o Espírito Santo que faz com que o crente vá e leve a palavra, leve o evangelho para as pessoas. Então, o primeiro tópico, a doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas, vai justamente trazer um ensino revelado nos escritos de Lucas acerca do poder do Espírito Santo na vida da igreja. O subtópico 2 vai falar sobre o enchimento do Espírito como experiência necessária. Então é importante que o professor enfatize na aula que não somente os apóstolos viveram essa experiência de poder, como também muitos obreiros hoje estão vivendo essa experiência de poder e relatando essa experiência na obra de Deus, ganhando almas, alcançando nações. Como também essa experiência não é apenas para os obreiros atuais, como também para toda a igreja. É um poder que está disponível para toda a igreja, é um poder para a igreja, não apenas para alguns membros particulares. É um poder, é um enchimento, um revestimento para toda a igreja, para todo membro.
porque Deus não faz acepções de pessoas, tá? O terceiro subtópico, o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Então é necessário que cada um tenha essa evidência, essa experiência com Deus, não apenas viver de experiência alheia, de alguém que vive, alguém que anda em oração, que tem uma comunhão, que vive o poder de Deus, mas que cada membro tenha essa experiência de viver este poder com o Espírito Santo de Deus e pregar o Evangelho de Cristo. Tá? O quarto subtópico fala a doutrina pentecostal clássica. Então nós vamos abordar aqui a nossa visão pentecostal acerca deste poder do batismo com o Espírito Santo, como nós evidenciamos a nossa visão acerca deste assunto. Então é um assunto que o professor pode abordar acerca das línguas, tá? e acerca até das visões hoje teológicas desse assunto. De denominações evangélicas que têm alguns posicionamentos contrários, e ampliar que a nossa visão é uma visão bíblica, uma visão pautada nas Escrituras. O tópico número 2 fala o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Então, é o Espírito Santo que capacita o cristão para levar o Evangelho. Tá? O Evangelho, Jesus diz lá em Atos, capítulo 1, que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto seriam revestidos de poder. Então, este poder é necessário para se pregar o Evangelho de Cristo. O subtópico número 2 fala pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Então, Deus não procura apenas pessoas com alto padrão cultural, pessoas que têm um nível intelectual avançado. Na verdade, Jesus não olha para isso. Jesus ele traz o homem e o capacita, independente do seu nível cultural, social, ou do que ele tenha vivenciado até aquele momento. É Deus quem capacita o homem e utiliza esta capacidade para proclamar o seu reino. Então é importante entender que Deus chama tanto os ilustres, aqueles que têm um nível intelectual que ele deu avançado, quanto aqueles que são simples. Deus utiliza e usa todos de uma igual forma. Deus tem talentos para todos, tem serviço para todos dentro da sua obra, e Deus usa cada um de uma maneira, mas usa todos e capacita todos. É o Espírito Santo que faz isso. Tá? Então, capacitando a igreja, quem capacita é o Senhor Deus. O terceiro tópico vai falar sobre o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Então, quem envia o missionário, nós vemos lá em Atos, capítulo 13, nós vamos ver que quem envia ali os primeiros missionários, Barnabé e Paulo, é quem? É o Espírito Santo de Deus. É ele quem diz, separa, aparta-me para mim, Barnabé e a Saulo para a obra a qual os tenho chamado. Então o Espírito Santo é quem envia o missionário. Ele não somente reveste o crente de poder e de autoridade, e dá a ele essa experiência bíblica, tá? Como também é ele quem envia, tá? para o campo missionário. Aí pode-se abordar acerca da primeira, segunda e terceira viagem missionária de Paulo. Nós temos o segundo subtópico, a estratégia missionária. Então é o Espírito Santo quem dá a estratégia, foi ele quem dá a estratégia para Paulo em todos os momentos. No início já da viagem missionária, Paulo tem ali uma estratégia de ir até as sinagogas dos judeus que estavam espalhadas por todo o Império Romano, para ali começar a pregação do Evangelho, provando nas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então é o Espírito Santo quem deu essa estratégia, e é o Espírito Santo quem dá a estratégia para a igreja atual. O que nós devemos ser dependentes do Espírito Santo, permanecer dependentes, para que nós possamos ser, então, um instrumento de Deus que Ele quer que nós sejamos. Amém? Então nós vamos encerrar esse trimestre abordando, fazendo uma introdução de cada uma das lições, e depois a lição de número 3 mostrando o poder de Deus na missão da igreja. Então a igreja é este agente dentro do reino de Deus que recebeu poder e autoridade do Espírito Santo de Deus para fazer a obra. Tá? Nós não vamos sozinhos. É Deus quem está conosco, nos conduzindo avante. Amém? Deus abençoe, que seja uma aula produtiva. Deus abençoe cada um dos irmãos que nos acompanharam nesse trimestre e que Deus possa abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos. Olá, pessoal.
Nesta manhã eu quero compartilhar este momento de alegria com vocês, desta nova obra lançada em um dos temas mais relevantes do nosso tempo, acerca de casamento, mas especificamente acerca do adultério. Então, nesta obra eu vou falar sobre o anti-adultério, a prevenção contra o adultério para que ele nunca venha a acontecer. Mas se acaso pessoas estão passando pelo adultério, como lidar com essa situação, quais as consequências do adultério e também o pós-adultério. É uma obra extraordinária, muito linda, ficou um livro muito bom, muito bonito, um excelente acabamento. Quero compartilhar esse momento com vocês aqui. Bênção de Deus, Deus abençoe.